Imagine poder criar cenas cinematográficas com partículas suspensas no ar. Hoje vou te ensinar como fazer isso no Blender 3D. Você já se frustrou tentando criar efeitos visuais realistas no Blender? Eu também. Foi por isso que passei semanas testando e aperfeiçoando técnicas para trazer a você esse tutorial exclusivo. Nesse vídeo, não só vou mostrar como criar partículas suspensas no ar, mas também vou compartilhar um truque secreto que vai transformar completamente suas cenas. Prepare-se para elevar suas habilidades no Blender a um novo patamar e impressionar a todos com seus projetos. Esse efeito de partículas suspensas no ar ele vai funcionar para qualquer objeto, tá? A gente pode escolher qualquer um, pode ser até mesmo esse cubo aqui, mas como sempre eu vou escolher algum outro objeto um pouco mais complexo, tá? Então vou deletar esse cubo aqui, ó, aperto o delete, vou apertar o Shift A e vou escolher algum outro objeto aqui em Mesh, geralmente essa cabeça do macaco aqui, a Suzanne, e vou colocar as partículas nessa cabeça do macaco aqui. Eu vou dar uma melhorada para deixar essa cabeça do macaco mais bonitinha, tá? Não é obrigatório, mas só para ela ficar mais redondinha, eu vou deixar a cabeça do macaco aqui selecionada, vim aqui nessa aba aqui de Modifiers, você vem aqui nessa Add Modifiers e vem aqui em Generate e procura aqui por essa Subdivision Surface, que ela já fica um pouco mais redondinha aqui. Aí você aperta o botão direito do mouse e escolhe essa Shade Smooth, pronto. Aí agora sim ela já fica mais redondinha, mais bonitinha aqui. Agora sim a gente vai colocar as partículas nesse objeto aqui, tá? E para isso a gente vai fazer uso do Geometry Nodes. Então a gente vai vir aqui nessa aba de Geometry Nodes e você clica aqui em New para colocar esses dois nós aqui por padrão. E o primeiro nó que a gente vai usar aqui para transformar o nosso objeto em partículas é o seguinte: você aperta Shift A e procura agora por Distribute Points on Face, que é esse nó aqui, e você pode soltar esse nó aqui no meio. Quando você fizer isso, ó, ele faz exatamente o que o nó tá falando aqui, tá? Distribuir pontos na face aqui, tá? Ele transformou aqui a cabeça do macaco em vários pontinhos aqui, e a gente vai usar esses pontinhos aqui para usar como partículas para a gente poder fazer a nossa animação aqui. Então a gente vai combinar agora com um outro nó. Você aperta o Shift A e por agora por Simulation Zone, que é esses nós aqui. Ele serve para fazer tipo um efeito de looping, tá? Qualquer informação que eu colocar entre esses dois nós aqui, ele vai ficar repetindo a cada frame que ele andar, ele vai repetir, tá? Se eu quero colocar um nó aqui de posição e eu quero que ele se movimenta para o sentido X 1 metro, então a cada frame que ele andar aqui, ele vai colocar 1 metro para o sentido X, e assim ele vai fazer um movimento aqui do objeto, ele vai seguindo nesse sentido X aqui. Em outras palavras, isso aqui serve só para fazer um efeito de loop, tá? E a gente vai usar para fazer a animação então dessas partículas. Nesse caso aqui, a gente vai precisar conectar esses nós aqui, tá? Você desconecta esse nó aqui, ó, da Geometry aqui, você vai colocar na Geometry aqui, da Simulation Zones aqui, e essa outra de saída aqui, ó, você vai conectar aqui nessa Group Output aqui. Por enquanto não tem mudança nenhuma, porque a gente não colocou nada aqui entre esses dois nós aqui. Então o que eu quero fazer é criar tipo um caminho, um traço aqui, que vai servir como um caminho onde vai passar as partículas aqui, para ele não ficar só nesse pontinho aqui parado. Para isso eu vou usar o seguinte nó: você aperta o Shift A e procura agora por Extrude Mesh, que é esse nó aqui, e vamos soltar essa Extrude Mesh aqui, ó, bem no meio aqui dessa Simulation Zones aqui. Extrude Mesh aqui seria um alongamento de mesh, tá? Ele vai alongar aqui esses pontinhos aqui. O que eu quero é alongar esses pontinhos aqui de forma que ele cria aqui um caminho aqui para as partículas poderem se mover aqui. Só que uma coisa que você percebe também, ó, quando eu conectei esse nó aqui, ó, você repara que apareceu esse sinalzinho aqui de I, aqui e aqui, né? Sempre que aparece esse sinalzinho de I aqui, é porque alguma coisa deve estar errada, alguma coisa está incompatível. No caso aqui dessa Extrude Mesh aqui, ó, para ela poder fazer essa modificação desses pontos e fazer um traço aqui para fazer o caminho das partículas, ela não vai funcionar aqui, porque esses pontinhos aqui, por padrão, ele não tem nem volume e nem área para você poder fazer essas modificações. Então a gente vai ter que modificar esses pontos aqui para algo que tenha volume ou área. Então para isso, a gente vai voltar aqui nos nós e a gente vai usar um nó aqui para converter esses pontos para alguma outra coisa. Você aperta o Shift A e você procura por Points to Vertices, que é esse nó aqui, tá? Eu vou converter os pontos aqui para vértices e vou conectar esse nó aqui, ó, na frente dessa Distribute Points on Face. Quando você fizer isso, você vai perceber aqui, ó, que aqueles pontinhos aqui, ó, mudou a forma aqui,
tá? Nesses outros pontinhos menores aqui, que agora a gente transformou aqueles pontos em vértices. Quando a gente transformou em vértices, repare que agora nesse lado aqui, ó, tem esses dados aqui. Agora que a gente transformou os pontos em vértices e a gente tem esses dados aqui, agora sim a gente consegue poder fazer as alterações aqui. Sem esse nó aqui, ó, se eu deixar desativado aqui, ó, você vê que desaparece todas aquelas informações aqui, ó, tá vendo? Ele volta aqui aos pontos. Não tem aqui como a gente fazer os cálculos para a gente poder fazer essa alteração, tá? Por isso que eu converti aqui com esses nós aqui, tá vendo? Quando eu deixo ativado, volta aqui todos esses parâmetros aqui. E era isso que a gente precisava fazer para poder agora começar a fazer as alterações. E antes de continuar com esse tutorial de partículas suspensas no ar, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. Feito isso, a gente vai vir aqui nessa Extrude Mesh aqui, ó, e vamos dar essas faces aqui, ó, muda agora para vértices. Aí quando você muda para vértices, aí a gente conseguiu transformar, tá, aqueles pontinhos aqui nessas linhas aqui, que vai ser onde vai percorrer as partículas aqui. Só que se a gente deixar assim, vai ter um problema aqui que eu vou mostrar, que eu vou deixar um pouquinho aqui mais de longe, tá aqui no frame 1, e vou dar um play aqui, ó. Eu dou um play aqui, e aí você vê que ele começa a mover. À medida que ele vai crescendo aqui, ó, você vê que o Blender começa a ficar mais lento, ele começa a travar, e deu até uma parada aqui, tá? Vou até dar um pause aqui. Ele parou de crescer aqui. Ele parou de crescer aqui porque quando a gente colocou esse nó aqui de Extrude Mesh aqui, de fazer o alongamento aqui, ó, pro Blender fazer esses cálculos aqui do alongamento daquelas vértices, que ele tá considerando aqui, ó, todos esses parâmetros aqui, ó, ele tá fazendo vários cálculos, tá? Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai aumentando esses cálculos, tem mais cálculos pro Blender fazer, e isso vai deixando o Blender sobrecarregado, e por isso que ele acaba dando até uma travada aqui. Então, para a gente facilitar os cálculos pro Blender, a gente vai ter que achar um jeito de ter que diminuir esse monte de contas aqui. Por exemplo, eu quero que ele faça a conta aqui, os cálculos, mas é só nessa parte aqui dos topos aqui, dessas linhas aqui, onde ele está crescendo, tá? As outras direções, dos outros parâmetros aqui, não precisa fazer os cálculos, tá? Então, o truque aqui para você poder selecionar apenas os dados que a gente quer modificar aqui e ignorar os outros é o seguinte: a gente vai usar o seguinte nó, você aperta o Shift A e vai procurar agora por Store Name Attribute, que é esse nó aqui. Esse nó aqui, ele serve para você armazenar os dados que a gente quer modificar, para depois a gente poder fazer as alterações em algum ponto específico aqui, no caso da parte das vértices aqui, para a gente controlar esse alongamento aqui, que eu quero só do topo, porque esse nó aqui só do topo, repare que tem aqui esse top aqui, esse top aqui é de topo, ele consegue selecionar só a parte das vértices aqui, do topo aqui, que seria essas pontinhas aqui. Eu quero calcular só essa parte que está crescendo aqui, e as outras direções não. Então, por isso que eu vou usar esse nó aqui de Store Name Attribute, só para salvar os dados das vértices aqui primeiro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, na frente dessa Points to Vértice aqui, que a gente vai salvar esses dados aqui das vértices aqui, tá? Nesse nó daqui. E esse nó aqui, ele tem várias formas de fazer esse tipo de salvamento desses dados, tá? Se você apertar aqui, tem float, tem várias essas outras opções aqui. A opção que a gente vai usar aqui é essa boolean aqui. E o jeito de salvar dessa boolean aqui, ela salva esses valores aqui de acordo com o valor que ela considerar verdadeiro ou falso, né? O que isso quer dizer, tá? No caso, eu quero que salvar, no caso, só aquelas vértices aqui do topo como verdadeiro, e o restante, as outras coordenadas ali, eu quero deixar como falso. Aí eu vou selecionar só essa parte do topo. E, por exemplo, se eu vim aqui nessa velha aqui, ó, quando ela tá esticado, ela tá considerando só o valor falso, que é todas as outras coordenadas que não é o topo. Eu quero selecionar, no caso, só da topo. Então, vou deixar aqui como um verdadeiro aqui, tá? Tá escrito true aqui embaixo. E a gente tem que dar um nome, tá? Pode ser um nome qualquer. Eu vou colocar aqui alongamento, tá? É importante que esse nome que você deu aqui, a gente vai usar mais tarde, e a gente tem que usar ele exatamente do jeito que foi escrito, tá? Se você misturou aqui letra maiúscula com minúscula, você vai ter que colocar do jeito que você escreveu aqui, tá? Depois que a gente fez isso, a gente agora vai ter que usar um outro nó para poder trazer esses dados que a gente salvou aqui, tá? Porque esse nó aqui foi só para salvar esses dados aqui dessas vértices aqui, tá? Points on vértices aqui, tá? A gente salvou aqui. E agora, para trazer, a gente vai ter que usar um outro nó. Você aperta Shift A, Insert, e procura por Named Attribute, que é esse nó aqui, tá? Esse nó aqui, ele serve para trazer agora os dados que a gente salvou aqui, tá? Então, quer dizer que esse nó aqui sempre vai funcionar em conjunto com esse Store Name Attribute. Esse aqui foi para salvar, e esse aqui é para trazer os dados de volta. E nesse caso aqui, então, depois que a gente trouxe esse nó aqui, a gente vai conectar essa attribute aqui na selection dessa Extrude
Extrude Mesh aqui. E vamos colocar o nome que a gente colocou aqui, tá? Tem que ser o mesmo aqui, tá? Esse aqui eu vou dar um Ctrl C aqui e clicar aqui na name, Ctrl V e dar um Enter aqui, pronto. Aí esse nome aqui tem que estar exatamente com esse nome daqui. Ah, e outra coisa também, você vê que aqui, os conectores aqui, eles estão com cores diferentes aqui, tá? Essa aqui tá cinza, aqui tá meio roxinha aqui. É bom você deixar aqui com as mesmas cores aqui também, tá? Então vou mudar essa float aqui, ó. Deixa aqui também como boolean aqui, ó, só para ficar com a mesma cor aqui, tá? Ó, a attribute aqui, roxinha com roxinha aqui da selection. Aí a gente trouxe os dados dessa store name attribute aqui para esses nós daqui, só que a gente ainda não especificou aqui que é só a dos topo aqui. Então para a gente separar aqui só as do topo aqui, vamos clicar aqui nessa store name attribute, você aperta o Shift D, fazer uma cópia e vamos soltar aqui na frente da Extrude Mesh. Quando você colocar esse nó aqui de store name attribute aqui entre essas simulations nodes aqui, ó, para aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui apareceu agora os dados que a gente salvou aqui, tá? Alongamento, né? O nome que a gente deu aqui, ó, apareceu nessa coluna aqui. Aí você vê que ele tá todo ticado aqui. Significa que, por enquanto, ele tá considerando todos os dados que a gente salvou anterior. Só que não é isso que a gente quer. Como eu disse, eu quero só selecionar as partes do topo. Eu não quero que ele calcule tudo que tá aqui. E se você conectar agora essa top aqui, ó, aqui na velho daqui, ó, você repara que aqui, ó, os pontos que estavam aqui tudo ticado aqui, ó, ele ficou desticado aqui e voltar pro frame 1 aqui só para atualizar. Se você descer um pouquinho aqui, ó, essa paleta aqui, ó, você vê que aqui, ó, tá vendo, ó, essa parte aqui, ó, aqui ela tá selecionada e essas outras partes aqui não tá selecionada, tá? Essas partes que foram selecionadas aqui é referente só à parte do topo aqui, tá? Aqui das pontinhas aqui. E esses outros parâmetros das outras direções, os outros eixos aqui, ele tá desconsiderando agora. Aí dessa forma a gente conseguiu selecionar agora só o topo aqui. Se a gente aqui, volta pro frame 1 e dá um play, aí você vê que agora, ó, tá vendo, ó? Agora ficou mais rápido aqui, ó. Ele não tá dando aquela parada, aquela travada, tá? Aí o efeito funciona aqui de forma mais leve, tá? Ele não vai ter mais aquele problema. Então essa que é a grande sacada aqui de resolver esse problema. Então isso aqui a gente conseguiu resolver. Agora a gente pode passar pro próximo passo. E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam que semanalmente eu tô criando um tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de partículas suspensas no ar. E agora o que a gente vai fazer é tentar transformar essas curvas aqui, ó, essas linhas aqui, ó, para não deixar elas retinhas aqui, deixar elas mais curvadas aqui. Para fazer isso, eu vou fazer uso do seguinte nó. Você aperta Shift A e procura por Sample Nearest Surface, que é esse nó aqui. Esse nó aqui, ele serve para, tipo, ele vai pegar um objeto e vai transferir dados para um outro objeto de acordo com a distância desse outro objeto. Então, quanto mais próximo ele tiver, maior ele vai afetar esse efeito que ele vai dar, tá? É meio confuso aqui, mas ele fica mais fácil de entender, né, na prática, tá? Eu vou mostrar ele aqui, ó. Vou conectar esse nó aqui, ó. Eu preciso conectar ela aqui nessa Extrude Mesh aqui na Offset, mas lembrando, como esse conector aqui tá de cores diferentes aqui, vamos procurar uma aqui, tem um conector igual, que tá roxinha aqui, tá? Vou procurar aqui na Float e você escolhe essa Vector aqui, ó. Agora ela ficou roxinha com roxinha, tá? Você vai conectar aqui na Offset daqui e vamos também conectar essa Geometry aqui, ó, na Mesh daqui. Por enquanto ele desapareceu tudo aqui, porque a gente ainda não falou que tipo de efeito a gente quer que ele faz com essa aproximação aí. No caso eu vou usar um nó aqui de você aperta Shift A e procura por Normal, que é um nó que é usado para fazer cálculos de direção perpendicular a alguma superfície, tá? No caso das linhas, e eu vou conectar essa Normal aqui na velho daqui. Você vê que aquelas linhas aqui não estão mais retas aqui, tá? Elas ficaram todas tortas. Se você der o play, aí você vê que ele vai crescendo aqui, ó. Aí repara aqui, ó, quanto maior a distância aqui entre essas linhas aqui, ó, ela é menos afetada por essas torturas, né? Deixa as linhas tortas aqui. Quanto mais próximas uma da outra, você vê que elas vão ficando cada vez mais tortas aqui. Então é isso que faz esse efeito aqui, tá? Dessa Sample Nearest Surface aqui, tá? Quanto mais próximas um objeto tiver da outra, ela vai tendo um efeito maior, tá? E quanto maior for a distância aqui, você vê que tem menos efeito, ela fica menos torta aqui. Só que ainda não tá do jeito que eu quero, dá para dar uma melhorada nesse visual aqui. Eu vou voltar pro frame 1 e vou acrescentar um outro nó aqui. Você aperta o Shift A e procura agora por Vector Math, que é esse nó aqui, e a gente vai mudar agora para Cross Product. Esse nó aqui também serve para gerar algum vetor perpendicular a um outro vetor. E eu vou conectar agora aqui na frente dessa Sample Nearest. Você vê que sumiu tudo aqui, porque os valores aqui estão tudo zero aqui, mas se você modificar esses valores aqui, ó, aí você consegue mudar aqui, ó, a direção dessas linhas aqui. Se você der um play, aí você faz um efeito assim. Mas eu não quero que ela vai tipo
nesse formato aqui de disco aqui, tá? Eu quero uma coisa bem aleatória mesmo, indo para outras direções aqui. Então, para dar uma afinada nesse efeito aqui, deixa eu voltar pro frame 1. A gente tem que ficar voltando toda hora pro frame 1 aqui, quando a gente estiver usando essa Simulation Zones aqui, esses dois nós aqui, porque senão não vai atualizar os dados que a gente faz, tá? Então, toda vez que a gente mudar algum dado aqui, a gente tem que ficar voltando toda hora pro frame 1, tá? Só deixar isso avisado antes, senão o pessoal vai se perder aqui. Então, para isso, eu vou agora usar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura agora por Noise Textures, que seria esse nó. Essa Noise Texture aqui, ela também serve para fazer efeitos de curvatura, de ondulações, deixar as coisas mais tortas. Por isso que eu vou usar esse nó de Noise Texture aqui e vou conectar essa color aqui na vetor daqui. Quando eu faço isso, eu perco aqueles dados que estavam aqui, ó, tá? Esses valores aqui, tá? Não tem mais como regular e mesmo que eu dê o play aqui, ó, você vai ver que não vai fazer muita diferença do que estava antes, tá? Porque eu perdi aqueles dados de antes. Então, para trazer aqueles dados de volta, eu vou fazer uma cópia dessa Cross Product aqui, ó, deixa selecionado, dá um Shift D. Só que em vez de Cross Product, você vai mudar aqui para Subtract e você pode conectar aqui na frente dessa Noise Texture, que é só para ter esses valores aqui de volta, tá? Vou voltar aqui frame 1 e por aqui você vê que a gente consegue modificar novamente as direções aqui, tá? Então o valor que eu vou deixar aqui, ó, que fica melhor, você clica aqui em cima e arrasta até aqui embaixo e digita 0.5 e agora você pode dar um play, aí você vai ver que, ó, tá vendo? Agora o formato da direção das curvas aqui, ó, deu uma certa melhorada aqui, tá? Eu acho que ficou melhor do que antes. A intensidade aqui dessas curvaturas aqui também pode ser modificadas aqui, ó, por essa scale aqui, tá? Aqui tá 5, eu vou experimentar de dar uma diminuída aqui, eu vou colocar apenas 1, aí eu volto aqui pro frame 1 para atualizar e dou um play novamente, aí ele já vai ficar desse jeito aqui, já deu uma melhorada aqui, tá? Eu ainda acho que tá um pouquinho muito forte aqui, porque eu quero que essas curvas aqui, elas estejam seguindo mais o formato do nosso objeto aqui, tá? Para ficar bem parecido com o objeto que estava anteriormente, tá? Então eu vou dar uma enfraquecida aqui nessa Extrude Mesh aqui, ó, que tá no valor 1, eu vou experimentar diminuir essa 1 aqui, eu vou deixar aqui, vai 0.3, deixar ela mais fraco, volto pro frame 1, dá um play de novo, aí eu acho que deu uma melhorada, tá? Porque aí agora as linhas aqui, ó, ficam mais parecido com o objeto que estava anteriormente. E outra coisa que a gente pode melhorar aqui também seria a velocidade da formação dessas curvaturas aqui. Você pode ter o controle também, tá? Eu vou ensinar aqui. Você pode fazer uma cópia dessa Subtract aqui, ó, dar um Shift D aqui para fazer uma cópia. E em vez de Subtract, agora a gente vai mudar aqui para Scale. E a gente pode conectar aqui na frente da Subtract, volta aqui frame 1 e dar um play. Por esse valor aqui da escala aqui, ó, se você for aumentando, ó, você vê que ela vai ficando mais rápida. Se você for diminuindo, ela vai ficando mais lenta, entendeu? Quanto mais menor for, mais devagar, e quanto maior se aumentar aqui, ó, mais rápido fica. Eu vou deixar aqui também 0.5 aqui, volto frame 1, aí vai ficar com essa velocidade aqui. Eu acho que nessa velocidade aqui tá bom aqui, tá? Mas você pode aumentar ou diminuir por aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também é caso se você não queira que essas linhas aqui fiquem aqui para sempre, você quer que ele vai sumindo aqui depois de um tempo, você pode usar o seguinte nó. Você aperta Shift A e procura por um nó chamado Trim Curve, que é esse nó aqui. Você consegue controlar o tamanho dessas curvas aqui. Eu vou colocar esse nó aqui na frente aqui dessas simulations aqui. Aí você vê que aqui novamente apareceu esse sinal de I aqui, né? Tá mostrando que tem alguma coisa errada aqui, alguma anormalidade ou incompatibilidade. Isso está acontecendo porque essa Trim Curve aqui, ela funciona para curvas, tá? E a gente aqui tá trabalhando com malha, tá? Mesh, Extrude Mesh, a gente tá trabalhando com a malha. Então a gente vai ter que converter isso aqui para curvas também. Então para isso, você aperta Shift A e procura agora por Mesh to Curve, que é esse nó aqui, tá? Que vai transformar malha para curva. Quando você conectar aqui na frente dessa Simulations Nodes, tá vendo? Já desapareceu aquele sinalzinho que tinha aqui de exclamação. Aí não tem mais essa incompatibilidade. Vou voltar aqui frame 1, aí eu vou dar um play, vou dar um pause aqui, ó. Então, tá vendo essa Start aqui, ó? Se você for aumentando aqui, ó, você consegue animar aqui ó, o tamanho aqui da curva aqui, tá? E dessa forma a gente consegue fazer com que essas curvas aqui desapareçam aqui no final da animação. A animação aqui você pode fazer através de keyframes, tá? Vou escolher um frame aqui, vou voltar pro frame 1 aqui, vou deixar aqui no valor 0 aqui e vou apertar o botão I aqui em cima e deixa selecionado aqui esses pontinhos aqui e deixa selecionado esse nó aqui, só para aparecer o pontinho de keyframe que a gente colocou, tá? Aí vou até o último frame aqui, no caso desse projeto aqui tá 250, vou deixar
aqui e aqui esse Start aqui, ó, eu vou aumentar para o valor 1 aqui e aperto o botão I aqui novamente aqui em cima, tá? Para botar mais uma keyframe aqui. Aí volto pro frame 1, aí eu dou um play novamente e aí a gente vê como que fica, tá? Ele vai crescendo aqui, vai passando o tempo, ele vai sumindo aqui no finalzinho aqui do seu projeto, tá? Só para não ficar essas linhas aqui constantemente, tá? Aí se você quiser fazer isso, tá? Se você quiser deixar as linhas constantes aqui, aí você nem vai precisar dessa trim curve aqui. E outra coisa que a gente tem que fazer aqui, um detalhe importante aqui, tá? É que o tutorial aqui é de partículas suspensas no ar, tá? Então a gente tá trabalhando só com linhas aqui, então vamos transformar essas curvas aqui em partículas. Então vou transformar essas curvas para pontos. Você faz o seguinte, você aperta o Shift A e vai procurar agora por Curve to Points, que é esse nó aqui. E agora sim você vai soltar aqui na frente dessa Trim Curve. Aí você vê que, feito isso, aquelas curvas se tornaram em pontos, tá? Em partículas, que era isso que a gente estava querendo fazer. E através desse valor aqui de count, aqui tá em 10, tá? Se você quer que tenha mais pontos aqui, ó, é só ir aumentando aqui, vai ficando mais denso ou menos denso, tá? Aí você coloca o valor que você quiser. E caso você queira ter o controle aqui do tamanho desses pontinhos aqui, também dá para fazer também. É só você apertar o Shift já e procurar agora por Set Point Radius, que é esse nó aqui. Aí você pode soltar aqui na frente dessa Curves to Points aqui. Aí você vê que, ó, tá vendo? Ele tá com esse valor aqui, 0.05 aqui, ele tá com esse tamanho aqui, tá? Já dá uma aumentada. Eu vou dar uma diminuída aqui, vamos ver, 0.02. Aí já dá uma diminuída. Aí você controla aqui o tamanho que você quer, tá? Vamos ver, 0.01. Vou deixar nesse tamanho aqui. E aí você conseguiu controlar aqui também o tamanho dos pontos. Outra coisa que você pode regular aqui também seria a densidade agora dos pontos aqui, né? Das partículas. Você vindo aqui nessa density aqui, dessa distributed points on face aqui, ó. Se você aumentar esse valor da density aqui, ó, vou aumentar aqui, eu vou deixar, vou experimentar 100 e vou voltar pro frame 1 para atualizar. Aí dá um play novamente. Aí você vê que agora o seu efeito aqui, ele ficou bem mais denso, tá vendo? Ó, consegue aumentar a densidade da sua animação aqui, das partículas aqui também, tá? E agora falta a gente colocar a textura aqui para essas partículas aqui não ficarem aqui só cinza. Então para isso a gente pode vir aqui nessa shading aqui. Aí vocês podem clicar aqui em New, aí vai colocar esse material aqui. O jeito mais fácil aqui de colocar alguma cor é só clicar nessa parte branca aqui, ó, e você escolhe alguma cor aqui. Por enquanto eu vou deixar azul aqui. E quando você fizer isso, você vai ver que nada acontece, tá? Ele vai continuar branco aqui. Isso porque a gente tem que colocar esse material aqui dentro da nossa construção dos nossos nós de geometria aqui na Geometry Nodes. Então a gente vai voltar aqui para Geometry Nodes e aqui a gente vai colocar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura por Set Material, que é esse nó aqui. E a gente vai soltar aqui na frente dessa Set Point Radius e aqui nessa bolinha aqui, você clica aqui e procura pelo material que você acabou de criar, tá? Essa azul aqui, no caso, esse material 1, clicar aqui e vou mudar aqui para essa visão aqui de shading aqui, só para ver a cor aqui, tá? Aí a gente colocou a cor aqui, pode experimentar também a visão de render aqui também, para ver como é que fica. Aí ela ficou desse jeito aqui, tá? É assim que você coloca a textura aqui, mas se você quiser dar uma incrementada aqui, deixar uma textura aqui um pouquinho mais interessante aqui para partículas, eu vou ensinar aqui rapidinho, você pode vir aqui na shading e aqui eu vou acrescentar o seguinte nó, você aperta o Shift A e procura por Color Ramp, que é esse nó aqui. Eu vou conectar essa color aqui direto na surface daqui, essa Principal BSDF que eu não vou usar não. E aqui eu vou acrescentar mais um nó, você aperta Shift A e procura por Texture Coordinator, esse nó aqui. Vou deixar conectado essa Object na Factor daqui e por aqui você vê que você consegue fazer um controle aqui das cores aqui, tá? Você pode apertar aqui nessa parte tá branca aqui, ó, e você pode colocar uma outra cor aqui, aí você clica aqui nessa parte preta aqui para ficar preta aqui, aí você faz a mesma coisa. Então eu vou deixar, puxa essa alavanquinha aqui para cima aqui, ó, para deixar tudo branco e também escolhe alguma outra cor aqui. Vou deixar amarelo e por aqui eu posso fazer um controle aqui, ó, das cores aqui, mas dá para dar uma melhorada também. Você aperta Shift A e procura por uma Vector Math e vamos mudar essa edge aqui, vamos mudar para Length de comprimir, vou deixar ela aqui e vamos acrescentar mais um nó também. Você aperta Shift A e procura por uma Math, tá em edge. Vamos mudar isso aqui para Divide e vamos soltar aqui na frente dessa lente. Por esse valor aqui você pode controlar aqui também, tá vendo o raio aqui de onde ele vai afetar aqui, tá? E você vê um ponto aqui, ó, mais ou menos coincide com esses dois valores aqui, ó. Dá para melhorar aqui as cores aqui. Eu vou mudar essa RGB aqui para HSV e vou
vou mudar essa NIR aqui para Clockwise, tá? Aí vai ficar com essa paletinha aqui em formato de arco-íris aqui. E por aqui você pode controlar aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou mudar esses valores para cá. E agora você pode fazer um controle aqui para deixar ele mais coloridinho aqui. Aí você pode colocar a cor que você quiser aqui, tá? Aí você pode brincar com esses valores aqui, ver um valor que você acha que ficou bom aí, tá? Eu vou deixar assim meio coloridinho aqui. E também eu gostaria que essas partículas aqui elas soltassem um pouco de brilho, tá? Para isso, vou usar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura por Emission, que é esse nó aqui, tá? Eu vou soltar ele aqui na frente da Color Ramp, deixa eu deixar aqui na visão de Render. Por aqui você consegue controlar aqui, ó, quantidade de emissão aqui de brilho, aqui. Deixar mais ou menos desse jeito aqui. Só que por aqui, na visão de viewport aqui, a gente não consegue ver com precisão o brilho aqui. Primeiro eu vou enquadrar essa tela aqui apertando o botão 0 e você vem aqui nessa setinha aqui, você clica aqui e vem aqui nessa parte de View aqui, ó. Clica aqui nessa Camera View aqui, ó, Camera to View, só pra gente poder acertar aqui a posição, tá? Você apertando o botão do meio do mouse aqui, ó, pressionando aqui, você consegue rotacionar aqui a posição aqui do seu objeto. Vou rolar ele um pouco aqui para dar um zoom. Aí depois que você acertou a posição aqui da câmera, você pode desclicar aqui e deixa eu ver, eu tô aqui no modo Eevee aqui por enquanto. Vou apertar o botão F12 só para ter uma preview aqui de uma frame aqui para ver como é que fica a nossa imagem aqui, tá? Feito isso, você pode fechar aqui e você vem aqui nessa Compositing aqui, ó, e clica aqui nessa Use Nodes aqui, vai aparecer esses dois nós aqui e você seleciona só esse nó aqui da Render Layer, deixa pressionado Ctrl Shift e dá um clique em cima aqui, ó, só para aparecer a imagem de trás aqui, tá? É aquela preview de antes. Se tiver muito grande, você pode apertar o botão V aqui, é só para diminuir um pouquinho aqui o tamanho. E a partir daqui, a gente consegue controlar o brilho aqui, tá? A gente vai fazer o uso do seguinte, não, você aperta Shift A e procura aqui por Glare e vamos soltar aqui na frente dessa, aqui atrás dessa vira aqui, tá? Aí quando você fizer isso, ó, você tá vendo, a gente já consegue colocar esse efeito de brilho aqui, tá? Tem várias opções aqui, tem a antiga Blue, tá? Que antigamente aqui na Eevee aqui, ó, na Render aqui tinha a opção que era só clicar aqui que já aparecia, mas na versão 4.2 em diante aqui ela sumiu, tá? Você vai ter que colocar esse nó aqui, que é a mesma forma que você faz pelo método da Cycles, tá? E por aqui você pode aumentar ou diminuir aqui o valor do brilho aqui, tá? É só você aumentando ela aqui, ó, aí você diminui um pouco o brilho aqui, aí você faz o controle da intensidade dela. E é importante também você não esquecer de pegar essa linha aqui dessa glare aqui e conectar aqui nessa Compositing aqui também, tá? Essas duas tem que estar conectadas, porque senão na hora que você for fazer a renderização não vai ter esse brilho aqui, tá? Então não esquece de conectar essa linha aqui na Compositing também. Esse é um efeito de partículas suspensas no ar que fica muito interessante em projetos de motion gráficos e de efeitos visuais também. Talvez a parte mais complicada desses nós foi o uso do Store Name Attribute, porque ele tem diversas formas de salvar os dados, o que pode tornar as coisas um pouco mais complexas. Mas a melhor forma de entender esses nós é fazendo na prática mesmo, porque se você for tentar ler o manual do Blender, você vai acabar ficando louco e provavelmente você vai acabar desistindo. Infelizmente, nesse caso, as partículas não vão funcionar em personagens animados, mas caso você esteja interessado em colocar partículas em personagens animados, já criei um outro tutorial que ensina como fazer isso. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.